O último treinamento na manhã de hoje, lá no gramado da Stockton, e uma presença importante foi notada. De La Cruz foi para o campo, trabalhou com bola, o que deixou a comissão técnica do Flamengo animada. O Alexandro, que foi poupado nos últimos dias num controle de carga, também esteve em campo, e existem essas dúvidas. O Alexandro vai começar jogando ou ele vai ser preservado? O De La Cruz será relacionado para o jogo? O Jorginho vai começar como titular ou vai ficar no banco de reservas e vai entrar no decorrer da partida? O Plata está totalmente recuperado e à disposição do técnico Felipe Luiz. Então, minha gente, amanhã, antes do jogo, é que nós vamos saber a escalação do Flamengo e os jogadores também relacionados. O técnico Felipe Luiz, hoje já lá na Filadélfia, dará uma entrevista coletiva ao lado de 3 jogadores do Flamengo. É isso aí, tá chegando a hora da estreia do Mengão na Copa do Mundo de Clubes e agora o seu povo pede o mundo de novo. Primeiro desafio, o Esperance Clube da Tunísia. Se o Flamengo jogar uma boa partida, vai vencer o Esperance. Porque é óbvio, é um time melhor, tem jogadores melhores, só vê investimento das equipes. A gente fala muito dos investimentos europeus em relação aos brasileiros, investimento que permite a contratação de jogadores melhores. A mesma coisa vale na proporção de um time brasileiro de primeiro nível com um time de um país ali do norte da África, como é o caso da Tunísia. Então o Flamengo é óbvio favorito e tem a obrigação de vencer e de tentar passar a próxima fase. Para isso tem que ganhar desse jogo, tem que ganhar do Los Angeles e tentar o melhor possível contra o Chelsea. Aí sim, um jogo em que ele não tem essa cobrança toda, porque enfrenta um quarto colocado da Premier League, um campeão da Conference League, que vai disputar a próxima Liga dos Campeões, inclusive, né? E que atingiu seus objetivos na temporada, uma equipe muito jovem, mas muito forte, com ótimos jogadores. Esse vai ser um jogo realmente de outro patamar, né? Na sexta-feira à tarde, né? Aqui onde o Flamengo está concentrado, o Flamengo está aqui em Atlantic City, que fica a 98 quilômetros aproximadamente lá do local da partida, no Lincoln Financial Field, que é o estádio do Philadelphia Eagles, o campeão da NFL. O Flamengo vai estrear lá e faz o segundo jogo também lá. Eles treinaram agora de manhã, aqui na Universidade Stockton, onde fazem suas atividades, e daqui a pouco, dentro de mais ou menos 1 hora e pouco. Aqui em Atlantic City, assim, isso aqui é um marasmo só, né? É uma coisa assim, uma monotonia sem par. Então, se eles procuravam um lugar tranquilo, encontraram. Os jogadores andam por aqui tranquilamente, você vai andar por aqui, vai ali, tem um cassino, outro, um bar. Você esbarra com os jogadores andando calmamente, dando um rolezinho, passeando, ninguém os incomoda, porque tem poucos torcedores aqui, né? Tem um ou outro que vem aqui nas imediações, ali nas imediações do hotel do Flamengo, para tentar tirar uma foto, ver o movimento, mas pouca gente, o lugar é muito tranquilo. Dizem que aqui no período de verão recebe ainda muitos turistas, mas é uma região muito decadente com relação ao que já foi em outros tempos, né? Quando foi o boom aqui em Atlantic City foi para tentar criar uma Las Vegas do leste, mas jamais chegou perto disso. Ainda tem muitos cassinos, muitos hotéis cassinos, ainda tem fluxo de turistas, mas nesse momento, esse fim de semana, aqui, o clima aqui está frio. A Filadélfia na quinta-feira um calor danado, estava 32 graus, com uma sensação térmica de 35, 36 no meio da tarde. Aqui ontem, para você ter uma ideia, 8 e pouco da noite, eram 18 graus, sensação térmica de 14. E vento gelado, que aqui tem praia, né? Uma cidade litorânea. O Oceano Atlântico está aqui do lado e o vento rasgando. Então, aqui muito, muito tranquilo, tudo muito calmo. E as informações que a gente tem é de que está tudo em paz. O Gerson está ali treinando normalmente. Eu acho que vai jogar, vai ser capitão. Não acredito que o Felipe vai tirar a abraçadeira para criar um fato novo, polêmico, né? Para que ele vai fazer isso? A não ser que o jogador não fosse nem entrar em campo. Mas está treinando normalmente, deve jogar. O Jorginho deve jogar também, acredito, tá? Já que o De La Cruz está fora, né? O Plata está disponível, mas pouco provável que comece jogando, que está há muito tempo parado, então deve ficar com uma opção e ser preparado para quem sabe na sexta-feira poder ser mais utilizado contra o Chelsea. Mas assim, está muito tranquilo. Não percebo efeitos colaterais aqui com relação a essa celeuma da semana, não. Acho que aqui a coisa está bem resolvida nesse sentido e se eles queriam paz e tranquilidade, encontraram. Porque aqui a coisa assim, é muito calma, muito tranquilo, uma paz assim, é monótona até. Mas a pergunta, Mauro, nessa coletiva do Boto, por exemplo, né? Que o Boto deu uma coletiva, claro, onde ele falou tudo, desmentiu tudo. Falou, Gerson, por enquanto, é jogador do Flamengo. Nessa entrevista, o Boto estava leve, estava carrancudo. Como é que estava o clima logo depois?
Eu não estava aqui quando ele deu essa entrevista, eu estava ainda lá na Filadélfia, vindo para cá. Mas vi a entrevista, achei normal. Assim, o que ele falou, óbvio, o Flamengo não tem nada que ficar falando nada. O Zenit tem que comprar o Gerson. Não tem negociação. Paga, acabou. Só que para pagar, aí tem uma complicação. Para fazer esse pagamento, tem alguns trâmites burocráticos financeiros, digamos assim, dessas transações internacionais complexos devido a esse problema todo da Rússia. O Flamengo quer garantias absolutas de que o dinheiro vai cair na conta. Os bancos brasileiros, no caso, também vão fazer uma série de exigências. Então, vai ter uma operação complexa financeira para esse montante de 25 milhões de euros ser depositado. E isso pode ser só mês que vem, porque a janela internacional só abre em julho. Então, esse assunto vai ficar em stand-by, aí em banho-maria. A não ser que, de repente, sei lá, o pai do Gerson resolve dar uma outra entrevista para ele mesmo no podcast, fala mais algumas coisas, vai ter gente repercutindo. Eu acho que eu ignoro, porque para mim o que ele fala não tem a menor relevância, assim, ficar repercutindo o que ele falou, ouvir o pai. Eu não quero ouvir o pai do Gerson, não entrevistar o pai do Gerson. Por quê? Qual o sentido? Ele quer levar o jogador, já sabe. Quer fazer o negócio, já sabe. A questão agora é pagar. Pagar e levar o jogador. A multa está lá estipulada, mas isso não vai acontecer agora, o que tudo indica. Diante disso, eu acho que o Flamengo tem que seguir seu caminho. É o que eles estão tentando fazer. O jogador é jogador do Flamengo, não vai escalar por quê? Ele não está vendido, ele não tem. A não ser que ele falasse, olha, eu não quero jogar, eu quero ir embora, os caras já estão pagando, aí o Flamengo conversa com o Zenit, não, vamos pagar. O Zenit, inclusive, tem que comunicar o Flamengo 5-0 para o Bayern de Munique agora. O Zenit tem que comunicar ao Flamengo que vai cair um dinheiro na conta. Isso também não aconteceu. Né? O trâmite seria isso. Olha, estamos contratando seu jogador, vamos fazer um depósito, vai cair na tua conta aí uma grana. Mas nem isso foi feito. O Zenit não falou com o Flamengo. A reunião aconteceu, vai fazer 2 semanas. Agora, amanhã. Reunião do Gerson, o pai do Gerson, representando o pessoal do Zenit online e o Boto. Fizeram uma reunião e tal. Então queremos fazer uma proposta. O Flamengo falou, não tem proposta, é 25 milhões de euros, é o valor que está lá estipulado. Foi o que nós combinamos na renovação de contrato. Uma multa rescisória estipulada e que não vai se mexer nela. E foram embora. Aí fica essa história, não vai pagar, mas quem disse que vai pagar? O Zenit não falou que vai pagar. Então o Flamengo vai fazer o quê? Tem que usar o jogador, para capitão do time. A não ser que ele estivesse mal. A informação que a gente tem é que ele está normal, treinando para jogar, que não tem nenhum problema, não manifestou nenhum tipo de incômodo. Então, joga. Eu acho que é isso que vai acontecer. A questão é onde ele vai jogar, se vai jogar ele, Luiz Araújo, pela direita, vai mudar o posicionamento, entrando o Jorginho, ele não precisa jogar como segundo volante. Eu acho que essa é a grande questão. A formação, que é isso, está na cabeça do Felipe Luiz. Imagino que ele já tem uma ideia, talvez nem tenha tomado todas as decisões. Afinal de contas, até o último treinamento dele aconteceu há pouco aqui pela manhã, antes do almoço, né? Antes do almoço e em seguida da viagem para a Filadélfia. Então, acho que o assunto Gerson nesse momento tá parado. Tá parado e eu acho que o Flamengo diz que está certo. Vai fazer o quê? Vai ficar requentando a treta? Não faz sentido. Bom, o Mauro falou aí dessa situação, que eu vou querer escutar o Vamp, né, sobre esse posicionamento. Agora, Mauro, só para passar para o Vamp, você acha que a escalação provável vai ser qual? Pulgar, Jorginho e Gerson no meio-campo, junto com a Arrascaeta? O Jorginho joga no lugar do De La Cruz, entendo que vai ser isso, ao lado do Pulgar, os dois volantes. O Gerson pode jogar pela direita, onde vinha jogando, ou se ele pode colocar o Gerson pela esquerda para abrir espaço pelo Luiz Araújo na posição onde ele sai melhor, ou ele pode até fazer uma troca, os dois podem se revezar, variando, movimentando, trocando de posição. Isso a gente vai saber mais adiante. Mas a tendência é jogar o Gerson, jogar o Jorginho, jogar o Pulgar. Aliás, se o Felipe Luiz tem o Jorginho escalar o Everton Araújo, aí ninguém entende mais nada. O cara abriu mão de uma fortuna para poder jogar o Mundial. Um jogador do nível do Jorginho para jogar o Everton Araújo não teria cabimento. Então eu imagino que vai jogar o Jorginho, pelo menos pelo que a gente tentou apurar aqui, a tendência é o Jorginho jogar. Né? Então joga Jorginho, joga Pulga, joga Gerson, Arrascaeta. E aí fica a dúvida, se joga Cebolinha, joga Luiz Araújo, quem é que compõe ali o setor, né? Imagino que o Pedro continue fora e o Arrascaeta jogue, mas tudo isso muito na especulação, ainda não vazou nada muito concreto com relação à escalação e como o Felipe está pensando em montar a equipe, mas o Gerson deve jogar sim. Né? Copa do Mundo dos Clubes, não sei se mais cedo vocês assistiram aí o jogo do Bayern, 10-0. PSG também pra cima do Atlético de Madrid, vocês assistiram? Chocolate, como é que ficou aí a expectativa de vocês depois que de fato começou e alguns times já começaram goleando também? Bom, nervosismo um pouco ansioso para esse primeiro jogo. Acho que quando eu entrei ali, aí que eu consegui sentir ainda mais essa ansiedade que acredito que toda a nação deve estar sentindo também. Falei, Felipe, vamos pegar uma bola, vamos trocar uns passes aí para tirar um pouco disso. Mas é só amanhã mesmo que a gente vai poder tirar essa tensão. E claro, a gente viu os jogos, muito se fala que os europeus não vêm com força máxima, mas a gente conseguiu ver que eles querem também esse Mundial, porque
É um mundial inédito nesse formato e acredito que a gente vem muito preparado. Não tem mais detalhe para ser ajustado, a gente está preparado para representar milhões de rubro-negros e representar a nós, família e a todos. Léo, a gente sabe que um 10-0, um 4-0, um 10-0, principalmente contra clube que não é europeu. Mas a gente tem aí no grupo do Flamengo, né, duas equipes que são fortes também, né? São muito fortes. Como que vocês avaliaram, por exemplo, a equipe do Esperance, que vamos falar desse próximo adversário de amanhã, como vocês avaliaram, você já se preparou, já pensando nos atacantes deles, já avaliou como é que funciona, porque às vezes o pessoal é time mais fraco e às vezes você se complica justamente no time mais fraco. Sim. Eu particularmente já consegui ver alguns números, vi alguns vídeos dos atacantes. Eles têm um ataque muito forte, né? São 100 gols em 46 jogos, um ataque muito positivo, uma defesa também bem sólida. A gente tem que entrar respeitando o time deles. Eu acho que da melhor forma é mostrando dentro de campo, porque estamos no Flamengo, dando o nosso melhor, tentando marcar gols, não sofrer gols também é importante. Como você falou, pensar nesse primeiro jogo, pensar em neutralizar esse ataque deles que é forte lá na Tunísia, e se Deus quiser vai dar tudo certo, estamos prontos. Léo, uma dúvida, aqui é um estádio de futebol americano, e quando um time da NFL foi jogar lá no Brasil, eles falaram que a grama do futebol é diferente. A gente viu que você estava ali agora com o Felipe Luiz, também com o Cebolinha. Realmente existe alguma diferença na grama ou para vocês não vai ser um problema para amanhã? Acredito que não, o gramado está até surpreendentemente bom. Tá bom demais, eu acho que não vai ser um pretexto aí para a gente pegar e colocar como negativo, e sim positivo, vai nos ajudar bastante. Então é isso. Então pronto. Léo, você que é um jogador que tradicionalmente, seja com o Felipe, seja antes, gosta de saltar linhas, né? Você gosta de avançar um pouquinho mais, participar da construção do jogo um pouco mais à frente. Como é que você está pensando nesse Mundial que o Felipe pediu para você? Se vai ser mais ou menos parecido com isso? Se vai ser um pouco diferente? Vão adotar um modelo mais cauteloso? Vamos ver essa entrevista aí, hein? Os caras lá dentro, vão ver essa entrevista aí. Cuidado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu vou falar que eu vou fazer o contrário. Mas a gente tenta fazer o que o treinador pede. É claro que cada treinador tem seu modo de marcar, de atacar, e sempre pediu essa nossa marcação um pouco mais adiantada, pressão mesmo no adversário, e o maior descanso nosso tem que ser com a bola, e acredito que a gente tem feito isso, tem controlado a maioria dos jogos que a gente tem jogado, e a gente conseguiu ajustar alguns detalhes agora nesse período que a gente teve de treinamento, e estamos prontos. Você falou sobre o ataque, né, da Esperance. Tem o Youssef Belaili, que é argelino, tem 19 gols em 35 jogos, se você estudou ele. Também tem o Ansar, que joga mais de lado, né? O brasileiro também tem 18 gols em 35. O que você pode falar sobre as características desse atacante, se você estudou ele? Bom, atacante de velocidade, né? O Ansar, a gente conhece um pouco lá, que jogou no Brasil, jogou no Vasco, Coritiba, se eu não me engano. Tentar fazer aquilo que a gente sabe de melhor, que é defender, né? Nós zagueiros. Claro, a defesa começa lá no ataque, os atacantes sempre nos ajudam, mas estou analisando, estou vendo um pouco dos vídeos também para que eu não me surpreenda com nenhum drible ou jogada diferente que possa ter no jogo. E no mais é isso, pensar também na gente, pensar que a gente tem um grande elenco, um grande grupo que com certeza veio para fazer a história. O Flamengo estreia contra o Esperance, e o Felipe Luiz gosta de fazer aquele mistério, quem vai jogar, quem não vai jogar. Você e o Michael, principalmente, brigam por uma vaga ali na esquerda. Queria saber como é que é essa disputa entre vocês dois, principalmente nos últimos meses, né, quando vocês não conseguiram ainda voltar àquele auge que vocês tiveram já com a camisa do Flamengo. A disputa sadia, a gente procura estar sempre bem preparado, né? Sempre também importante apoiando um ao outro, porque sempre o grupo em primeiro lugar, principalmente, né? Então quem for começar o jogo amanhã, creio que vai estar bem preparado fisicamente, mentalmente, tecnicamente, né? Porque é um jogo muito importante. O primeiro jogo na competição, sim, é sempre muito importante. Creio que os 11 que vão iniciar e também que começar no banco vai estar bem preparado para dar conta do recado. Vai fazer? Cebola, eu queria saber de você, assim,
Como é que foi esses dias de treino, principalmente assim, contando desde o período que parou, hoje está fazendo 14 dias, 15 dias já, né, que o Flamengo não joga. Como que o Felipe Luiz aproveitou com vocês, já que também teve alguns desfalques por conta da seleção, e como foi importante também ter essa pausa, até para vocês poderem recuperar a forma física e ter mais questões físicas para poder jogar melhor? Com certeza, acho que um bom ponto que a gente chega descansado também, né, bem preparado. O professor Felipe procurou trabalhar com quem ficou no Rio, né, logo depois se juntaram aqueles que chegaram das seleções. Ele trabalhou bastante em cima do nosso adversário de amanhã, então a gente está bem preparado. Creio que chegar amanhã e fazer o que a gente tem treinado já é um bom caminho para essa vitória, que é um jogo muito importante. A gente tem que controlar, acho que um pouco a ansiedade, que é normal, competição desse tamanho, desse nível, mas creio que a gente vai estar bem preparado. Cebolinha, boa tarde. Cara, a gente sabe que a motivação de você estar numa Copa, o nome já diz, é Copa do Mundo. Quando foi que caiu a ficha? Quando foi o momento que você percebeu, cara, eu estou numa Copa do Mundo, independente se é de clubes ou é de seleções, mas você chegou a ver o momento que eles fizeram um teste do áudio aqui e que, queira ou não, você é o número 11, eles fizeram até o 11 e tá lá, Cebolinha. Hoje teve o teste de áudio mais cedo. Você, não sei se você chegou a ver, mas escutar o seu nome, saber que você está numa Copa do Mundo, como é para você, e a motivação até para você dar essa volta por cima na sua carreira? Cara, motivo de muita felicidade, né? Eu não cheguei a ver o teste do áudio, mas chegando ali, acho que dá daquele estalo, né? Ontem assistindo também o jogo, a estreia, você tem a noção do que representa isso para os clubes que aqui estão, né? São poucos que têm esse privilégio, 32 clubes que tem esse privilégio de estar aqui representando o Flamengo, principalmente um gigante do futebol brasileiro e do mundo, né? Então a gente tem essa gratidão aí por essa oportunidade. Procuramos dar o nosso melhor e tenho certeza que cada um de nós vai dar o nosso melhor e vai representar bem. O Everton, fazer exatamente em cima dessa pergunta sobre o tempo que vocês tiveram para descansar, já acho que desde do jogo com Fortaleza, né? Já tem um tempo, são 15 dias aí sem jogo. Claro que é bom para recuperar a forma, para descansar, mas também tem a questão do ritmo de jogo aliado a também aquela tensão da estreia, expectativa, aquele nervosismo que é normal, aquela ansiedade. Como lidar com isso, essa falta de ritmo de jogo, mais ansiedade para começar num ritmo muito alto contra o Esperança? Acho que a recuperação ainda é mais fundamental ainda, né? Porque a nossa equipe que joga, que é bastante intensa, então a gente procura impor esse ritmo do começo ao fim. Óbvio que é muito, muito difícil, mas creio que esse tempo aí parado nos dá essa condição de chegar aqui no nosso ápice físico pela primeira vez na história, né? Ao contrário, as equipes brasileiras chegam no meio de temporada, né? As europeias no final, então a gente vai experimentar isso amanhã, né? Então creio que esse tempo aí foi importante. O professor procurou trabalhar bem, trabalhou muito bem nossa parte física também para chegar aqui e colocar a intensidade por cima dos caras. Estreia de Mundial, tem, como você falou, esse nervosismo, mas estreia em Mundial para você costuma ter boa lembrança. 2017 contra o Pachuca, né? Você pelo Grêmio. No jogo da semifinal, você fez o gol da classificação, então tem essa boa lembrança também. Se eu puder te colocar também, tem essa boa lembrança que você tem de estresse mundial. Com certeza, é o meu terceiro, né? Primeiro nesse formato. Espero voltar a marcar novamente, óbvio, agora com a camisa do Flamengo, que espero que possa ser amanhã aí pra gente começar com o pé direito e eu também começar com o pé direito. Olha, eu tenho reparado, a gente divulga muito os vídeos, os materiais, inclusive, parabéns novamente para a comunicação do Flamengo, os materiais muito bons, e a gente tem divulgado e eu tenho acompanhado. Um fato me chama a atenção: o Gerson, que vocês sabem, já aceitou a proposta do Zenit, vai deixar o Flamengo após essa competição. Ele é o capitão do grupo e ele é um cara que sempre parou para tirar foto com torcida nas viagens do Flamengo. Agora, depois dessa confusão toda, depois que a gente trouxe as informações dos outros colegas também, que ele aceitou a proposta e vai deixar o Flamengo, ele não tem parado para falar com os torcedores, para tirar foto, passa de fone, inclusive fone com fio. Confesso que queria ter um, porque para mim era bem melhor esse fone com fio, não vou negar para vocês não. Ele passa, não fala com ninguém. Vejo até alguns torcedores criticando nas redes sociais: o Gerson tá com uma marra absurda, e na boa, eu há de concordar com isso, porque por que não falar, cara? Eu não vejo ninguém criticando pessoalmente lá, xingando o Gerson. Se alguém tivesse xingando o Gerson, eu ia entender o jogador não falar. Obviamente, o cara está sendo xingado, vai parar para falar por quê. Mas nesse caso não. Alguns torcedores ali que não têm a oportunidade de ver o Flamengo por perto, que moram lá nos Estados Unidos ou até mesmo viajaram para os Estados Unidos para acompanhar o grupo, custava ele tirar uma foto. Enfim, alô Gerson, abre a mente aí, você está vivendo seus últimos dias de Flamengo,
porque se fosse mentira você já viria a público falar, o seu pai também, que é o seu representante, vocês sabem que é verdade, que vocês aceitaram a proposta do Zenit. Agora, custava dar a moral para os torcedores que estão acompanhando o Flamengo de perto nos Estados Unidos? Eu não vejo nenhum problema nisso. E por falar nisso, uma curiosidade, os hotéis de Flamengo e Esperance, lá na Filadélfia, a distância é bem pequena, cara, fica 150 metros um do outro. E os torcedores de Flamengo e Esperança estão se encontrando lá. Inclusive, algumas pessoas me mandam, falam, cara, os torcedores da Esperança são gente boa demais, querem trocar camisa e tal, não sei o quê. Então, bacana demais esse clima que está rolando entre as duas torcidas. E por falar em viagem, uma curiosidade aqui, eu estava lendo a matéria do GE, bagagem do Flamengo, cerca de 3 toneladas entre materiais esportivos e itens de recuperação, tecnologia, que é análise de desempenho, comunicação, infraestrutura e até mesmo alimentação. Entre os itens de comida levados pela delegação para as refeições estão farofa, feijão, goiabada e doce de leite, que são difíceis de se encontrar nos Estados Unidos. Nas malas de material esportivo, o clube precisou levar mais quantidade de uniformes de treino que o normal. O motivo, os treinamentos de véspera das partidas são responsabilidade da FIFA e a entidade não permite a exibição de todos os patrocinadores na camisa. Portanto, foi uma leva maior com todas as marcas, Flabet, BRB, Texaco, Shopee e Assist Card, e uma menor só com patrocínio Master e nas mangas. O clube também preferiu pecar pelo excesso e levou 150 pares de chuteiras para um elenco que tem 31 jogadores. A quantidade é equivalente a quase 5 pares para cada um. A delegação rubro-negra nos Estados Unidos é composta por 78 pessoas, incluindo atletas, membros da comissão técnica e profissionais de outros setores. Apesar do peso, a bagagem pôde seguir direto do Rio de Janeiro para Atlantic City, porque o clube viajou em voo fretado. Inclusive, isso precisa ser dito, o avião e a empresa que o Flamengo utilizou são as mesmas de Fluminense e Palmeiras, tá? Foram tantas caixas que os jogadores e funcionários foram liberados para seguirem para o hotel, e só mais tarde as malas foram entregues. José Boto falou sobre isso. A logística que utilizamos é de um clube top, desde o avião em que todos os lugares eram lugares que os jogadores puderam descansar. Os hotéis são inscritos pela FIFA, tem todas as condições para que um clube top tenha necessidade. O Real Madrid e o Bayern não vão ter coisas melhores do que nós temos. Não será pela logística que o Flamengo não terá um bom rendimento, disse aí José Buto em uma entrevista coletiva recentemente. E por falar em uniforme, galera, os uniformes de Flamengo e Esperança estão definidos pela FIFA para a partida dessa segunda-feira, tá? O Flamengo, para quem gosta de saber, vai jogar camisa rubro-negra tradicional, short preto e meião rubro-negro. Particularmente essa, para mim, é a melhor combinação de uniforme do Flamengo. Eu não sei o que vocês acham. E o goleiro Rossi, o Matheus Cunha, caso ele entre, será uniforme amarelo. O Esperança vai jogar de branco e verde, tá? Linha vertical, branco, verde, short branco e meião branco. E os goleiros de laranja, pelo menos assim está definido pela FIFA. E por falar em treino, o Flamengo finalizou a preparação, teve o último treino antes dessa estreia nesse domingo, e o último treino contou com todo mundo em campo, inclusive De La Cruz de chuteiro. O Flamengo divulgou a imagem do jogador. Alexandro, segundo a ESPN, dificilmente jogará contra o Esperança. O jogador não tem lesão, mas está com fadiga nas duas coxas devido a várias partidas seguidas com Flamengo e Seleção Brasileira. Eu trouxe um recorte dele recentemente, galera. Em exatamente 30 dias, do dia 10 de maio ao dia 10 de junho, para quem não viu esse vídeo, vou repetir, o Alexandre jogou 8 partidas em 30 dias. Ele foi titular nas 8, em 6 ficou 90 minutos em campo, e nas outras 2 foi substituído nos minutos finais, e jogando essa quantidade toda em alto nível, porque ele vem jogando muita bola. Para mim, não será nenhuma surpresa se o Alexandre ficar no banco de reservas. Por quê? Ele estava com a seleção brasileira e quando ele retornou ao Flamengo, ele só fez, de 4 treinos, ele fez 2. Então, não será nenhum absurdo se o Ayrton Lucas começar essa partida no time titular. Gonzalo Plata provavelmente relacionado, Jorginho será relacionado e tem chance de ser titular na vaga do De La Cruz. Nossa, olha esse meio de campo. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Com todo respeito, é meio de campo nível Europa, gente. Nível Europa. O Pulgar estava na Europa até chegar ao Flamengo. A Arrascaeta só não foi para a Europa por uma escolha de carreira dele e tá tudo bem. Ele hoje tem no Flamengo tudo que a Europa pode entregar para ele. E o Jorginho estava na Europa até agora. Destaque absurdo na Europa. Então,
é um meio de campo de respeito